Então, boa noite a todos. Então, iniciando, né, mais um evento do Movimento Longeviver, um olhar para o amanhã. Nós vamos falar sobre Halloween, sobre mitos, né, em saúde bucal, saúde geral, libertação das bruxas, né, que atrapalham a nossa vida, a nossa saúde. Vamos lá, Jefferson, vamos começar com o primeiro slide. Aparecendo? Sim. Deixa eu ver, tá aparecendo, Cris? Não, não está. Tá, então vamos lá de novo. Então agora vai. Então, porque assim o nosso evento, né, sobre bruxas, volta o outro slide, Jeff. Isso, sobre Halloween, libertando-se das bruxas internas e superando crenças limitantes em saúde bucal e em geral. E por que bruxas? Bruxas internas é uma metáfora para crenças limitantes. Então, o Halloween ele está ligado em muitas culturas à transformação, à libertação. E as crenças limitantes, muitas vezes, é uma forma de autossabotagem, em que obstáculos mentais impedem a nossa concretização de sonhos. Frases como eu não posso, eu não consigo, elas podem impedir de você evoluir ao seu máximo ou até mesmo de gerar desistências no meio do caminho. As crenças limitantes ou negativas, elas podem desencadear o estresse, a ansiedade e podem contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas. Então, eu vou falar sobre crenças limitantes em saúde bucal. A saúde bucal, ela é parte integral da nossa saúde como um todo, né? E doenças bucais, elas podem afetar a nossa forma de alimentação, o nosso sono, a nossa fala, a nossa autoestima. Então, mitos sobre a saúde bucal podem levar a práticas prejudiciais em saúde. Então, aqui alguns mitos eu coloquei. Então, muitas pessoas pensam que eu vou escovar os meus dentes o dia inteiro, eu vou escovar direto, eu vou ter muita saúde, né, na minha boca. Isso está errado. Por quê? O ideal é escovar de 2 a 3 vezes após as refeições principais, usar escovas macias. Se a gente usa escovas muito duras, a gente pode desgastar o esmalte dental, isso é prejudicial. Dentes de leite, tem muita gente que pensa, ai não, qualquer coisa a doutora tira, não precisa, para que cuidar do dente de leite? Vai perder mesmo. Eles guardam espaço, gente, para os dentes permanentes. Eles são importantíssimos, né, no crescimento, a manutenção do espaço, para os dentes que vão nascer. Clareamento dental, muitas pessoas pensam, ah, isso enfraquece os dentes, vai dar muita sensibilidade. Ele é um processo extremamente seguro, contanto que a gente faça assim, sem inflamação de gengiva, sem cáries, sem infiltrações, protegendo aquilo que tiver muito sensível. Alguns outros mitos. Tem gente que pensa assim: enxaguante bucal eu coloco, eu não preciso escovar. Aí eu vou brincar com vocês. Vocês me deem uma solução maravilhosa que eu vou limpar a casa sem precisar varrer. E não precisa ser a vassoura da bruxa. Olha lá, existe essa solução? Estou procurando até hoje, não tem. Então a gente não pode substituir, né? E fora que muitas vezes os enxaguantes, o que que eles provocam? Descamação na mucosa, né? Principalmente os que têm álcool. Isso é ruim para a nossa saúde bucal. Vai se formar ainda mais saburra, mais problemas, né, de saúde, né, mais toxinas ali depositadas, as cáries e o açúcar. Muitas pessoas pensam assim:
Ah, é só o açúcar que provoca a cárie. A gente tem muitos fatores, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, a escovação, como a gente falou, a falta, o acúmulo da placa. Você pode ter também a questão salivar, né? pH. Então, a gente não pode achar que é só um dos vilões, né? A gente tem que, é um conjunto de fatores, é multifatorial. Implantes, tem muitas pessoas que pensam, isso aqui é caro, isso é arriscado. Hoje em dia é um procedimento bastante simples, bastante acessível. E agora eu vou falar um pouquinho da importância da saliva, né? Ela tem uma função protetora, ela neutraliza ácidos, remove resíduos alimentares, é um recurso nosso, você veja, você não precisa comprar, é uma coisa que você tem, né, do seu organismo, você vai proteger contra cáries, contra infecções bucais, contra o mau hálito, e quando você produz menos, você tem aumento dos riscos à saúde bucal, maior formação de tártaro e, além disso, muitos problemas digestivos. E aqui na história, como é que era que Jesus fazia? Utilizava a saliva, gente, para milagres de cura, né? E ela, na época já dele, era considerada como um meio contaminante, mas ele utilizava isso como bênção, a saliva. Então você já demonstrava, né, como a saliva, no caso de Jesus, ela já simbolizava a sua divindade. E para a gente perceber que tem uma diminuição do fluxo salivar, do volume da saliva, é muito difícil. Eu brinco que é que nem a gente olhar se você tem colesterol, você percebe difícil se você não fizer um exame de sangue, porque mais de 50% das glândulas salivares têm que estar inativas para você sentir a sua boca seca. Com a diminuição da saliva, você vai ter problemas de digestão, dificuldades de fala, os dentes podem ficar mais amarelos e as pessoas vão atrás da estética, mas com menos saliva. Ele é que nem o mar, joga toda a sujeira para a areia e sem ele você não tem aquela onda, a proteção das mucosas. Você vai ter uma língua mais áspera, vai ter também muitas vezes ardor de língua, mau hálito, dificulta o sono. A pessoa acorda pensando, eu estou acordando para ir ao banheiro, para fazer xixi, mas muitas vezes ela acorda porque está com a boca seca. Atrapalha no caso dos atletas, muitas vezes eles têm, assim, já ingerem muitas questões assim com carboidrato para dar energia. Então, se eles tiverem no exercício, a gente diminui muito a questão salivar pelo exercício mesmo, todos nós. Então, você tendo o aperto dos dentes, diminuindo a quantidade de saliva, você vai ter mais cáries, mais problemas. Então, é muito importante evitar esse assim, envelhecimento precoce, né, dos dentes, no caso dos atletas, controlando a questão salivar. E além dos problemas gástricos que nós já falamos, existem doenças autoimunes associadas, como a síndrome de Sjögren, você fica com menos saliva, sem lágrima também, então é uma doença sistêmica. E no caso do tratamento com câncer, você tem uma diminuição grande, né, pela rádio, químio, então a gente pode ajudar fazendo estímulo dessas glândulas salivares. Então, existe uma conexão muito grande entre a saúde da minha boca e a saúde do meu organismo. Vamos ao próximo. 45% dos problemas de coração começam na boca. Então, você tem os micro-organismos, infecções de dentes, mesmo canal mesmo sem sentir, raízes. Esses micro-organismos eles vão pela corrente, né, sanguínea, podem se fixar no coração. Existe uma doença super séria no coração que se chama endocardite bacteriana, né? Existe a correlação do AVC com a saúde bucal. Por quê? Porque existe uma quantidade, uma grande quantidade que foi percebida de DNA de Streptococcus viridans, que são bactérias na boca.
E essas bactérias, elas são muito comuns na boca, e elas, só que na boca não dão problema algum, mas quando elas vão e se fixam ali no cérebro, elas podem causar trombos cerebrais, né? Elas se ligam, essas bactérias, a receptores nas plaquetas, e elas formam esse coágulo, né? A pessoa fica mais propensa a isso. E o dentista, ele realizando um bom diagnóstico da inflamação da gengiva, fazendo a limpeza, a escovação, o que que acontece? Ele vai eliminar esse foco na boca, ele vai eliminar essa inflamação na boca. E com isso ele vai diminuir essa inflamação do organismo e por isso ele vai diminuir o risco do AVC. No caso do diabetes, é uma via de mão dupla. O diabético, ele acaba tendo, muitas vezes, maior propensão a ter inflamação de gengiva com perda óssea, e se você tem isso presente, não consegue se controlar a glicemia. Então, é muito importante para o diabético ter esse controle da inflamação gengival. Já faz uns 2, 3 anos que já foi assim correlacionado a doença de Alzheimer, a doença gengival com perda óssea, né? Pacientes com inflamação gengival com perda óssea, eles têm de 30 a 50% dos casos pressão arterial elevada. A grávida, muitas vezes, com essa inflamação gengival, com dores, ela pode ter um neném nascendo antes do tempo, com baixo peso. Então, olha quantas questões que a gente pode cuidar com simples ação do dentista, né? De controle, de cuidado. Próximo. Agora vamos aqui olhar esse vídeo. Não tem som, Jeff? Ai, a gente passa de novo no final com o barulhinho, só aparece para mim aqui. Ah, tá. Ele faz o barulhinho, gente. Ele é muito bonitinho. A gente passa de Olha novo aí, no final do videozinho. tá. É o R2D2. Ninguém precisa esperar o Dia das Bruxas, gente. Não precisa, tá? Para poder ficar assim, ó, caído assim. Olha, nada dá certo na minha vida. Só vai no dentista e cuida disso, né? Pede para o seu dentista fazer o teste salivar para você fazer um bom diagnóstico. Vamos lá, o próximo. Estou fazendo de novo. Vamos. É. Então, cuidados, quais são? Higiene diária, alimentação, visita regular ao dentista. A saúde, a bucal, ela é muito importante para esse bem-estar geral, né? Então, e desmistificar esses mitos, né, que impeçam, né, que a gente tenha uma boa prática em saúde, para ter uma vida mais saudável. E quem duvida aqui que a saúde começa pela boca? Muito obrigada. Depois, no final, a gente abre para as perguntas. Excelente. A gente ouve tantas, né, vê tantas apresentações da doutora Cris e está sempre aprendendo coisas novas, né, Cris? Ah, que bonitinho. Que Eu não bom. vou nem falar as coisas que eu achava tudo errado para não me entregar aqui. Eu vou ficar quietinho, mesmo porque a doutora Cris, ela é minha dentista e ela vai depois puxar minha orelha. Então eu vou ficar quietinho e a Você não gente vai vai começar falar o que agora você com a achava? Paula. A gente vai falar agora, conhecer um pouquinho da doutora Paula. Você pode falar já, Paula? Posso sim. Boa noite, gente. Obrigada pela presença de todos vocês. Se vocês não estão assustados com o chapéu, eu garanto que eu tenho dois gatos apavorados aqui, que eles não chegam perto de mim por causa disso. Nem quiseram entrar na sua na No coisa da campo bruxa? aqui, não, eles não estão nem perto aqui. Eles me veem mexendo, tem uma rendinha, um tulizinho aqui, isso faz um barulho, eles se mandam. Mas tudo bem, é Que para isso que a gente bonito. está, dia de Halloween, né? É. E aí, gente, o que que eu queria falar para vocês? Que
Não precisa da nossa apresentação para ver coisa assustadora, a gente já vê muita coisa assustadora na mídia, a gente já vê muita coisa assustadora no dia a dia, e é sobre essas questões que eu vou falar hoje. Por favor, Jeff, se você puder colocar a apresentação, eu agradeço. Doutora Paula, é todo seu. Bem-vindos à palestra de Halloween. 30 de outubro, vamos falar um pouquinho do que não dá tão certo dentro da dermatologia. Próximo, meu querido. Vamos falar de desarmonização facial. Eu comecei pelo que dá errado, para depois a gente falar sobre o que dá certo. Por quê? Porque isso é uma crença limitante. Você achar que tem uma receita pronta para todo mundo e que todo mundo fazendo a mesma coisa vai dar certo, sem respeitar a individualidade, sem ver o que é realmente necessário, o que é indicado. Olha essa moça aqui, Renée Zellweger, perdão. A fotinho da direita é uma fotinho do antes. Ela já estava mexida aí, mas olha a foto da esquerda. Estraga a beleza natural dela, ela fica irreconhecível. E é óbvio que não tem só a harmonização facial, existem outros procedimentos. Tem uma cirurgia de pálpebra que não deu certo, tem preenchimento que ficou duro, tem um botox para ela que ficou paralisado demais a testa e acabou caindo a sobrancelha. Então a gente tem que tomar cuidado que um botox que vai paralisar a testa, às vezes para mim fica bacana porque eu tenho uma sobrancelha mais arqueada, mas para ela já não ficaria tão bacana, fica pesado. E o caso do Estênio Garcia, né? Quem não ficou assustado quando ele apareceu como essa foto da direita? Lotado de preenchedor, lotado de produto e, vamos combinar, a idade não vai embora. Mas a harmonia saiu correndo igual batatinha aqui. Próximo, querido, por favor. O caso da Gretchen. Nossa. Então, dessas 5 fotos, a foto do meio é a foto original dela, é a foto do antes. É claro que essa foto tem quase 30 anos. Ela era uma mulher mais jovem, então a gente não pode comparar uma mulher de 30 anos com uma mulher de hoje. E é aí que está o erro, é aí que está a crença limitante do Halloween. Eu quero voltar aos 18, eu quero voltar aos 25, eu quero voltar aos 30. Isso não vai acontecer. A gente tem que entender que cada idade tem a sua beleza, que cada rosto tem a sua beleza, a sua estrutura. E aí a gente tem que respeitar cada década. Então, se a gente olhar, por exemplo, a foto do meio é a foto do antes, sem fazer nada, uma foto antiga. A foto da esquerda, a primeira foto da esquerda, é quando ela chegou no máximo da deformidade dela. E depois disso, a segunda foto da esquerda para a direita, é quando ela já estava tratada, já estava mexida. Mas é outra pessoa. Se eu olhasse para essa foto, eu não ia saber que era Gretchen. Eu sei porque tinha um antes e depois que estava pronto aí no Google, mas eu também não sabia que era ela. Então, até que ponto a gente vai e a gente se violenta tanto? Será que isso pode ser uma bruxa moderna? Será que ela usou de uma alquimia moderna, um preenchimento moderno, para ficar uma figura assustadora? Se viesse uma figura dessa correndo na minha direção, eu entregaria a carteira fácil, fácil. Levanta a mão e se manda. Próximo, por favor. Esse padrão que está todo mundo igual, né? Essa falta de respeito. Então vamos falar da Pablo Vittar. Olha a foto da esquerda e olha a foto da direita. Quando a gente conhece quem é, você fala assim: ah, até que tem alguns traços reconhecíveis aí. Mas a gente olha para a foto do depois, é uma Barbie misturada com Ken, misturada com um boneco de cera, misturado com uma pessoa que, se você olhar, parece que está no museu de cera, parece que não é um ser humano de verdade. Então, eu acho que os maiores horrores que têm acontecido, e a gente vai falar disso nesse episódio de Halloween, é realmente você não coloca as bruxas para fora, você fica guardando tudo isso e você fica procurando um procedimento, você fica procurando uma solução externa para te transformar numa coisa que você acha que isso vai te trazer felicidade, algum bem-estar, algum reconhecimento, algum amor, né? Esse ator, né, o Mickey Rourke, gente, ele não era assim um Brad Pitt, né? Vamos falar a verdade, mas ele era um cara bacana. Olha, realmente a piração do Mickey Rourke, o que foi que aconteceu com esse homem? E aí, o que você faz quando você vê uma imagem dessas? E assim, o que é importante, dá para reverter? Não necessariamente dá para reverter tudo, tá? Quando você vê uma
bula de um preenchedor, a durabilidade é de mais ou menos 1 ano pela bula. Mas já existem estudos mostrando que podem durar mais do que 8 anos. E além de acumular do primeiro preenchimento, você vai lá e você faz mais um. E uma das principais questões da desarmonização facial é que você perde o todo. Então você vai lá e você preenche o lábio. Mas você não tinha uma estrutura original de lábio grosso. Então você fica com o lábio grande chamando muita atenção. Aí o queixo fica pequeno. Aí você vai lá e põe queixo para compensar. Aí de repente desestrutura essa parte do meio. Aí você tem que colocar bochecha. Então, entendam que tudo pode ser feito de uma forma sutil e uma forma harmônica e que nem tudo é preenchimento. Vamos falar sobre isso agora. Próximo, querido. Agora, vamos falar de harmonização facial. Quando bem indicado, quando bem feito, existem melhoras grandes e elegantes. Então, se a gente olhar aqui o Maurício Matar ele tem uma estrutura muito bacana, né? Ele tem uma mandíbula bonita, ele tem um queixo bacana. E aí, o que foi feito aqui? Aqui tem botox, mas aqui tem principalmente preenchimento. Então, o que é a harmonização facial? A harmonização facial ela é uma técnica que foi desenvolvida baseada em preenchimento. Então, é uma substância que a gente injeta no rosto para criar volume. E nesses casos, foram feitos onde as pessoas precisavam, não uma receita pronta para todo mundo, tá? Então, para ele, foi corrigido olheira, foi corrigido bigode chinês, foi melhorado um pouco a sustentação da bochecha, da mandíbula, e deve ter sido usado muito produto nele, ó, quem tá chegando aqui. Você tá com medo do chapéu da mamãe, né? Mas ficou bem natural. A Karina Bach, que sempre foi uma mulher lindíssima e que sempre teve um lábio grande, um lábio proeminente, que era a marca registrada dela. E aí a gente percebe que com o envelhecimento, a gente tem um emagrecimento do rosto. E essas atrizes, elas têm um padrão de beleza de muita magreza, né? Então o rosto fica caído, fica murchinho. Então, olheira funda, o rosto dá aquela caída, bigode chinês visível, a bochecha muito, muito, muito murcha. E aí, quando você faz um preenchimento bem feito e não necessariamente todas as técnicas de harmonização facial foi feito o que ela precisava, olha como o rosto dela fica com mais partes arredondadas, o que traz uma leveza para a estrutura. Próximo, meu querido. E agora, aqui tem a doutora Paula à esquerda, né, que vos fala, porque é nada mais justo do que trazer uma foto minha do antes e do depois também, né? E de uma paciente minha também. Então, nem tudo é volume. A gente, às vezes, acha que você tem que colocar muito volume para ficar bonito, tem que ficar com muito queixo, tem que ficar com muita mandíbula, tem que ficar com muita bochecha. E, às vezes, você vai corrigir onde é necessário. Então, por exemplo, essa minha foto, ela já tem 2 anos. Então, eu já estava com a olheira tratada. Mas eu estava com essa parte de trás da bochecha aqui, ó, mais no ramo da mandíbula, mais magra. Então, onde eu fiz preenchimento? Aqui atrás. Então, tem uma quantidade pequena de preenchimento, mas que acaba esticando isso. E aí eu fiz um pinguinho aqui, mas literalmente um pinguinho aqui e um pinguinho aqui. Então, traz um rosto muito mais descansado. E a paciente da direita não tem nada de preenchedor no rosto dela, é bioestimulador de colágeno. Então, a gente estimula o colágeno dela para melhorar a sustentação e melhorar o contorno. É óbvio que é uma paciente jovem, com 40 e poucos anos, vai ser diferente de você pegar um paciente como Estênio Garcia, que às vezes só com 1, 2 sessões do mesmo bioestimulador não vai ter o mesmo resultado. Então, talvez para ele precise de outras coisas associadas. Próximo. E aí, a provocação é assim: como que você vai trazer sua pele à vida? É só trazendo volume? É só com procedimentos injetáveis? Eu gosto muito da máxima de se respeitar, ter bom senso no que você está fazendo e saber o que você quer. Existem bruxas bonitinhas como essa da foto. A gente não precisa ficar assustador, né? Próximo, Jeff, por favor. Então, falando que nem tudo é volume, nem tudo é necessariamente botox. E se você não trata a qualidade da pele, os resultados ficam esquisitos. Então, você estica tudo, mas a pele está craquelada, a pele está seca, a pele está sem viço, a pele está sem elasticidade. Então, às vezes, você precisa recuperar um pouco a qualidade da pele, especialmente para fumante, especialmente para quem não usa um creme, para quem tomou muito sol na vida. A gente precisa fazer um pouquinho de estímulo na superfície para dar uma melhoradinha na aparência geral.
Então, você pode fazer um laser, você pode fazer um peeling, você pode melhorar os seus cremes, hábitos saudáveis, como a doutora Cris falou. O que entra pela boca, o que é bem mastigado, o que a saliva digere bem, é bem absorvido. Então, isso vai trazer mais nutrientes, vai trazer uma absorção melhor. E de vitamina, tem muito estudo mostrando que a maior parte das vitaminas acaba não sendo determinante para o estímulo de colágeno, mas a coenzima Q10, sim, já tem trabalhos mostrando que em doses altas, por volta de 200 miligramas por dia, estimulam colágeno, tá? E pensar que Botox também é uma opção para melhorar as linhas de expressão, trazem uma leveza para a expressão, e os fios de PDO, que trazem uma sustentação, deixam a pele mais firme, sem necessariamente você ter todos os efeitos colaterais de uma cirurgia plástica. Tudo realmente a depender de cada um. Próximo, por favor. Eu agradeço muito pelo tempo de vocês, eu agradeço por estarem aqui, agradeço por nos ouvirem. E, por favor, fiquem até o final, porque a parte de dúvidas, a parte de discussões é sempre a mais legal, a mais animada. Um beijo para vocês. Boa noite. Excelente, excelente, muito bom. Obrigada, meus Agora a amigos. gente fica até com esperança que a gente não é um caso, não é mais um caso perdido, né? Ninguém é Não, caso perdido. Ninguém é eu caso já fiz perdido. os fios, ó, depois eu vou preencher. Agora depois eu vou preencher, eu tô esperando, né? É isso Então, aí, a nós gente vamos faz a agendar. estrutura e depois a gente vai no acabamento. É isso aí. Igual a É isso. arquitetura, igualzinho. Aqui. Muito E bom. agora, Então o querido a chefe, gente, não é verdade? agora a gente vai falar um pouquinho sobre as constelações familiares. Agora a gente já, né, seguindo a nossa sequência de Halloween. Então já a gente não tem mais desculpa para ter aquele cheiro ruim na boca, né, doutora Cris? A pessoa já está É, não arrumadinha, precisa. já está com a pele bonita. Agora ela precisa arrumar outra parte aí para ficar excelente, para se acertar aí na vida, né? Para a gente conseguir tudo que a gente quer. Vamos lá. Então, pessoal, eu sou o Jefferson, para quem não me conhece. Hoje eu vou falar com vocês sobre as constelações familiares. E eu quero muito que isso dê certo. Que eu não sei onde foi parar a apresentação, mas ela está aqui, ela vai aparecer. Vamos lá. Vocês estão vendo? Sim. Deu, apareceu? Ah, então vamos lá, pessoal. Então, continuando lá, eu sou o Jefferson, né? E hoje a gente vai falar sobre, né, liberando-se dos monstros através das constelações familiares. Eu não sei quem conhece já as constelações, mas esses monstrinhos eu tenho certeza que eles já acompanham a vida de muita gente. Eu O trouxe. Jefferson admite a doutora Paula, ela caiu. Ah, não está aparecendo para mim ainda. Quando ela aparecer, eu vou incluí-la. Tá. A gente está falando sobre os monstros, né, das constelações familiares. Deixa eu só dar um contato para ela aqui. Aqui. Então a gente vai falar sobre a liberação desses monstrinhos aí nas constelações familiares. Então eu sou o Jefferson, eu sou facilitador em constelações familiares e também empresariais, né? A gente não constela só aquelas questões de família, mas também a gente consegue fazer um trabalho incrível para melhorar nosso trabalho. Então, eu vou trazer para vocês alguns casos aqui, os mais comuns, né, que eu já vi bastante. Então, a gente começa com aquela história, né? Eu tenho o dedo podre, né? Falei, meu Deus, né? Aí a pessoa começa a falar, olha, eu só encontro pessoas problemáticas, aqueles caras que nunca vão dar certo, são só eles que eu me interesso, né? E a gente vai entender o que que as constelações familiares podem nos ajudar em relação a isso, né? O que aparece ser uma coisa engraçada, divertida, a pessoa às vezes dá até dá risada, né? Ah, eu tenho o dedo podre, olha quem que eu escolhi e tal. E é uma questão super, super séria e recorrente, né? E por que que sempre cai, né? A pessoa é sempre a premiada a ter esses relacionamentos estranhos, né? Que parece que já estão fadados a não dar certo, né? A gente estuda, né? A constelação familiar, ela é uma técnica, né? E ela é baseada numa sabedoria sistêmica.
E é isso que a gente vai falar. O que que acontece, né, antes para levar as pessoas a terem uma situação dessa como do dedo podre, né? Eu faço más escolhas. Eu sempre escolho pessoas difíceis, inacessíveis para mim e acaba não chegando onde eu gostaria. A gente fala muito sobre pertencimento, né? Sobre que é a primeira lei que a gente fala, né? A primeira lei sistêmica, né? Que a gente observa numa constelação familiar. O pertencimento é aquilo que a gente diz assim: eu quero fazer parte do meu grupo de origem, né? Então eu nasci numa família, né? Vem metade do meu pai, metade da minha mãe, já vem com uma série de valores, de costumes, de histórias, e a gente inconscientemente a gente tem uma tendência de ir repetindo tudo aquilo que a gente aprendeu do jeito que a gente viu, mesmo que a gente reclame, que a gente critique, nossa, a família é horrível, ela é péssima, mas é com essa família que a gente aprendeu a ter os nossos valores, né? Nessa família que as mulheres, as meninas aprenderam a ser mulheres, não é isso? É com o pai que o rapaz aprende a ser um homem, né? E por mais que ele reclame, né, às vezes julga demais os pais, a gente acaba fazendo as mesmas coisas, né? E de onde vem esse dedo podre? De novo, o pertencimento. A gente vê muito nas constelações, né, em muitas práticas, aquela história, aquelas histórias que vão se repetindo, né? Então, eu sempre falo, né, a história da vovozinha, né? Teve a vozinha, ela foi abandonada pelo avô, né, cheio de filhos, o avô traiu, foi embora e deixou ela lá com aquela bomba na mão. E aí a mãe, né, a filha da vozinha, o que que acontece com ela? Ela também se casa, ela arruma um marido que enche ela de filhos, né, e vai embora, abandona ela, né, arranja outra família e se manda e deixa ela lá com aquela família enorme para ela cuidar, né? Aquela jornada dupla, tripla que ela vai ter, né? E aí a filha, né? Ela chega ali, ela está na escola, está no colégio, ou tá lá conhecendo os rapazes e ela vai o quê? De forma inconsciente, ela vai procurar. Deixa eu ver qual desses rapazes aqui vai um dia me abandonar e me deixar sofrer. Né? Por quê? Porque ela aprendeu assim. E ela fala assim: como é que eu vou poder ficar com uma pessoa boa, uma pessoa que vai me dar um relacionamento saudável, se a minha mãe, se as mulheres desse sistema não tiveram isso? Então, é uma forma de você, inconscientemente, de você homenagear essas mulheres, essas pessoas, e você começa a repetir essas histórias. Então, dedo podre, por quê? Porque assim foi com a minha mãe, assim como foi com a minha avó, e eu inconscientemente, de livre, de coração em paz, eu vou lá e sigo a mesma história. Eu vou procurar alguém para repetir a mesma história para mim, né? E aí a gente fala do pertencimento, a gente fala da fidelidade ao sistema, e a gente chega e fala assim: eu também, né? Meus antepassados, meus ancestrais, eu amo tantos vocês, eu quero continuar fazendo parte, eu não quero ser excluído desse grupo, então eu também vou ter um destino similar, tá? Essa é uma das possibilidades do dedo podre, tá? Então, isso é o no geral, cada caso é um caso, tá? Mas esse é um deles que a gente observa bastante. E já explica a primeira lei, né? A primeira lei sistêmica. Um outro caso, olha esse, que dói o coração quando eu vejo isso, né? Ou a gente está lá com os bonecos, ou numa constelação, ou então a gente está com pessoas, e de repente a pessoa fala: minha mãe é uma bruxa, né? Acho que tem alguém aí, o senhor Clóvis, se puder parar só um pouquinho com o mouse que está riscando a minha tela aqui, ó. Mas são as influências aí que estão acontecendo aí do nosso Halloween. Né? O que que acontece, né? A gente vê o filho ou a filha, geralmente a filha, falando assim: minha mãe é uma bruxa, minha mãe é horrível, minha mãe é má, né? E aí você para pensar quem olha de fora, né? Não tirando a razão ou, né, entendendo a história de vida, né? Que às vezes foi uma mãe difícil mesmo, né? E a gente para pensar, né? A mãe teve, né? A mãe gerou aquele bebezinho ali, né? Pelos 9 meses, cheio de sonhos, né? Escolheu o nome, fez o enxoval, deu todo o amor, escolheu o nome mais bonito que tinha para a criança e essa criança cresce, fica revoltada
e fica cheio de traumas. Aí vai na terapia para descer a lenha na mãe, né? Minha mãe é uma bruxa, né? E o que que a mãe fez de mal ali, né? Que aconteceu com essa mãe que foi tão severa, tão brava, tão ruim, né? O que que aconteceu com essa bruxa, né? Então, uma das coisas, né? A gente pode até voltar um pouquinho para aquela história que a gente viu lá da avó que ficou sozinha ou da mãe que ficou sozinha, né? A gente pode falar um pouco da segunda ordem que a gente, segunda ordem sistêmica, que é a ordem da hierarquia, né? E que basicamente é assim, cada um no seu lugar. Então, eu sou filho, eu tenho que estar no lugar de filho. Eu não posso assumir o lugar do meu pai, né? Acontece muito também. Uma outra crença limitante que eu poderia dizer aqui era falar o seguinte: meus pais se tornaram os meus filhos. Não, não é. Eles sempre vão ser seus pais. Então as coisas começam a ficar fora de ordem. O que que acontece, por exemplo, para uma mãe se tornar uma bruxa? Às vezes ela está assumindo um papel duplo, né? O que que aconteceu com aquela mãe que foi abandonada? Não é isso? Ela teve que dar conta sozinha, ela teve que fazer o papel da mãe e do pai, né? A gente entende que, né, de uma forma sistêmica, tá, pessoal? Não é preconceituosa, não é uma forma determinante. Cada família funciona de uma forma, mas geralmente, né, o papel mais feminino, que às vezes não, nem é o da mulher, tá? Às vezes é invertido entre o homem e a mulher, entre o casal e tá tudo certo. Mas geralmente a gente tem um papel que é o mais acolhedor, aquele que cuida, né, aquele que nutre. E o outro papel, que geralmente é o do homem, que é o de impor os limites. Então você, teoricamente, tem uma mãe mais amorosa e um pai mais rígido. E funciona muito bem. Agora imagina se o pai é ausente, aquele pai que é meio desligado da vida, ele não participa muito, ele não, ele está meio distante. Sobra para quem, né, tomar esse papel de limitador, né, de impor esses limites? Acaba ficando para a mãe. Isso a gente vê muito nas constelações. Essa é uma das grandes belezas, né? Quando o filho enxerga a história da mãe. Fala, meu Deus, a minha mãe está fazendo o papel de mãe e de pai. Olha como ela está cansada. Como que ela vai cuidar de tantas crianças, fazer tantas coisas, cuidar da vida e ainda ser gentil, né? O que que aconteceu, né? E o interessante é que às vezes essas filhas que chamam as mães de más, de bruxas, elas acabam entrando no mesmo lugar. E isso é muito bom. Na constelação, você consegue enxergar o seu lugar e como você vai repetindo essas histórias. Quando você enxerga que aquilo que você faz para os seus filhos é por amor, porque é como você pode fazer, você começa a diminuir os seus julgamentos com seus pais. E isso vai ajudar demais. Você volta para o seu lugar na hierarquia. Seus pais continuam os grandes, né? São os nossos pais que a gente deve o respeito, que a gente considera como os grandes, os maiores. E a constelação ajuda a gente colocar cada um no seu lugar. E chega de mãe bruxa. As mães são incríveis, são maravilhosas e elas puderam fazer o que elas podiam com o que elas tinham naquele momento. E uma outra história aqui, uma crença também que acontece demais. O dinheiro é mal. Olha só o que que acontece, né? E acontece demais. Quantas pessoas vêm falar numa constelação? Eu pergunto, qual que é o seu tema? A pessoa fala assim, ah, é o dinheiro. O dinheiro não entra, ou o dinheiro entra, mas não fica. É, eu não nasci para ter dinheiro, não dei sorte, eu não dou sorte nem no jogo e nem no amor, né? Começa toda aquela bagunça, né? Aquele monte de emaranhados, né? Mas falando do dinheiro, o dinheiro nada mais é do que uma energia, né? E ele está ali disponível para a gente. Às vezes a gente aprende na família, né? Muita gente teve uma origem muito humilde, a gente aprende, né? Ouviu muito dos pais, né? Olha só que incrível, né? A força de uma palavra que os pais falam. O rico não vai para o céu, o dinheiro é sujo. Por mais que você queira, né, uma pessoa ambiciosa, você queira mudar de vida, ter, né, almeja ter coisas boas,
em algum lugar ali vai ficar aquela vozinha, né? Eu não vou para o céu, o dinheiro não é bom, o dinheiro é sujo, o dinheiro é maligno, né? Então, eu quero ir para o céu também, né? E foi assim que eu aprendi. E essa é uma das crenças, né? Uma das crenças mais difíceis, assim, uma das mais dolorosas que a gente enxerga. Por quê? Porque ela mexe muito também com o seu alto valor. Às vezes é uma pessoa incrível, ela é super talentosa, mas ela não consegue dar uma sequência na vida dela, né? A gente vê muito isso com terapeutas. Então a pessoa faz vários cursos, várias formações, mas ela nunca se sente pronta. Não, ainda não estou pronto. Não, não vou fazer, não consigo, porque ela não consegue, se sentir merecedora, não consegue reconhecer o seu próprio valor. E às vezes tem gente tão pior, tão ruim, né, que se acha maravilhosa, tá lá, tá conseguindo clientes, está vendendo, está conseguindo um monte de coisa com uma qualidade meio que duvidosa, e aquelas pessoas, né, que não têm o seu alto valor, elas acabam ficando para trás, perdendo muitas oportunidades. E isso a gente acaba falando um pouco também da terceira lei, que é a lei do equilíbrio e da troca, né? Agora imagina, você é um ótimo profissional, você não sabe cobrar e você entrega um monte para a pessoa. Ela te compra algo assim, ela quer algo e você entrega muito além do que você deveria estar entregando. Você também não se valoriza. E o que que acontece, né? A gente fala do equilíbrio da troca porque é importante, né? Pela terceira lei. Um dá e o outro recebe, o outro toma. E é importante que isso seja no equilíbrio. Então, eu dou um pouco, eu recebo um pouco, né? No trabalho, você recebe um salário pelo seu trabalho, né? Numa relação de troca. Quando essa relação ela não está saudável, ela causa muitos problemas sistêmicos, né? Tá tendo um desequilíbrio no equilíbrio das trocas, tá? E aí é muito bacana numa constelação familiar, quando você às vezes você traz um elemento, né? Uma pessoa, um boneco, para representar o valor da pessoa, né? Olha para aquilo e você de fora você vai enxergar você vai ver a sua história e o que que aconteceu, né? Na sua história com os seus antepassados, como que foi que você aprendeu que de repente o seu valor não é bom, né? Que você não merece ter toda essa prosperidade. E a constelação ajuda muito a gente dar um salto e lá para frente conseguir ir para um caminho de mais sucesso, de mais alegria, de mais prosperidade, porque todos temos o direito divino de ter a nossa prosperidade. Tá? Prosperidade não é bom, dinheiro é bom, dinheiro traz felicidade sim, tá? E falando, como é que as constelações podem ajudar? Então, numa constelação, vou falar de uma forma muito rápida para a gente não se estender muito hoje no nosso trabalho, que eu também gosto muito de falar, né? É uma técnica de visualização, tá? Ou você trabalha com pessoas, ou você trabalha com bonecos. Tem também a constelação fluvial, que a gente coloca os bonequinhos na água, eles vão se movimentando, e na verdade você vai visualizar pessoas que não conhecem a sua história, né, não sabem do seu tema, e eles vão se sintonizar, se conectar com a sua história. E eles vão trazer informações. E através disso você começa a entender o que aconteceu. Olha, isso eu nunca soube, né? E eu, como constelador, não conheço outra ferramenta que seja tão rápida, tão assertiva que traga essas informações para a gente, né? E é uma técnica que assim é maravilhosa, porque você tem informações, né? Você pode usar aquelas informações ao seu favor. E informação, né, é poder, né? E isso é muito bom para você. Você pode ter uma vida muito mais fluida, muito mais próspera, muito mais feliz, né? A gente consegue, pelas constelações, dar novos caminhos e também, o mais importante, aceitar a realidade, né? Não adianta a gente ficar reclamando, não, porque minha vida foi assim, foi daquele jeito e tal. Chega, isso não muda mais. Mas você consegue, como num lugar de adulto, você consegue aceitar uma realidade mais. Uma realidade de adulto, né? As coisas são como são. E aí você consegue sair desses ciclos de repetição. E aí fica o meu convite, né? Vamos constelar, vamos conhecer. Eu tenho alguns grupos também que são presenciais. Eu super recomendo, pessoal. Vai ser representante. Às vezes você pode representar um papel que a história é exatamente a mesma que a sua.
Então, você está ali sendo um voluntário e você está se trabalhando também suas questões. Você ganha um presente, o constelado ganha um presente, os representantes ganham um presente incrível. Então, é um ganha-ganha, assim, incrível. O equilíbrio da troca fica ali muito feliz, tá? Esses estão os meus contatos do meu Instagram, também do meu celular, para quem quiser conversar. Eu tenho muita paciência, eu explico, eu converso. Não tem problema, pode perguntar o que vocês quiserem. E pessoal, obrigado. Desculpa eu ter ultrapassado um pouquinho o tempo aí. E agora eu vou abrir para as perguntas. Fique à vontade, quem quiser levantar a mãozinha, quiser falar, abrir a câmera. Quem tiver vergonha, quiser mandar no chat também, não tem problema. Não dá para mandar o papelzinho lá para frente, mas dá para escrever no chat. Thaís, Thaís, querida, você quer falar? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Eu queria perguntar para a doutora Cristiane, sobre essa questão da saliva nos atletas, né? Se são até atletas de alta performance ou se é atividade física aí do dia a dia. De todo mundo, não precisa ser de alta performance, qualquer atleta, qualquer pessoa que faz esporte, ela tem, na hora que, reparem que quando você faz exercício, você sente uma diminuição do fluxo, a boca seca quando você faz exercício. Então, é por isso que eu falo, todo mundo que se cuida e que faz esporte, ele tem que cuidar da questão da saliva, né? Eu brinquei ali com o RD2, ele faz toda. Ai, gente, é muito pena que vocês não viram, muita gente não escutou, mas eu pegava os barulhinhos dele, mostrando ele reclamando, né? Ai, a saliva, ai, é isso, aí eu faço direitinho, eu escovo e você continua tendo problema. E aí, no caso do atleta, você, por exemplo, na academia, muitas vezes acaba usando suplemento, né? Coloca lá, né? É uma coisa natural isso. E tem que, eu tenho que ter a força, eu tenho que, né, para fazer o exercício. Então, se você já tiver um fluxo diminuído e sem saber, você vai acabar tendo mais problemas bucais. Então, aí você, se tiver o pH ácido da saliva, vai acabar tendo mais cárie. Menor fluxo vai juntar mais coisas, né? Mais questões ali no dente. E se a pessoa ainda tem um aperto ainda, muitas pessoas apertam durante o exercício, porque é uma coisa assim, ó, eu faço a força e se eu já tenho a tendência de querer apertar, eu aperto o dente. E aí você vai acabar tendo envelhecimento precoce, né? Por isso que é importante a gente cuidar, né? Para que a gente não tenha problemas, né, Paula? Que aí a gente fica bonitinho, sempre bonitinho, ó, bonitinho. Obrigada. O Pitangui já Paula, falava isso, né? É, que a gente tem que ter os dentes, ele mandava as pessoas para o dentista, para não perder a dimensão vertical, né? Exatamente, não só a dimensão vertical, mas faz parte da volumização do rosto também, né? Então tem muita gente que às vezes quer Sim. fazer um volume em lábio e tem uns dentes, não tem os dentes, usa prótese, ou então tem alguma questão que você precisa tratar com aparelho ortognaticamente. Ô, Cris, É. na verdade eu queria fazer uma pergunta em relação ao fluxo de saliva para quem vai envelhecendo. É normal envelhecer ao longo do tempo e diminuir esse fluxo de saliva também? Então, o que eu vejo é assim: você tem tantas pessoas que tomam muitos remédios, gente, é um monte de remédios, remédios muitos, de pressão alta, quem tem problema de tiroide, a ingesta de água, que muitas pessoas que têm mais idade esquecem de beber água. Vocês já viram isso? A pessoa não tem sede. As pessoas que têm mais idade, muitas às vezes ficam até com a questão de lembra, não lembra direito as coisas, aí está desidratado e não sabe. Então, 90% da saliva, 99% é a água que se ingere. Então, se você não tem o sede, toma muitos remédios que atrapalham a questão salivar, aí acaba diminuindo o fluxo. É mais por isso, né? Mas aí a gente tem como recuperar quando a gente vai atrás das causas, orienta, e aí a gente também tem como estimular esse fluxo, e aí a pessoa volta a ter saúde, né? Dentro da medicina chinesa, fala-se que tem muita gente que não tem sede porque tem um acúmulo de umidade no corpo. Doutora Cristiane Roosevelt está aqui
se ela quiser levantar a mão e explicar um pouquinho para a gente, porque às vezes tem gente que tem alguns desequilíbrios e que podem acumular umidade no corpo e por isso também pode não ter sede. Cris, quer falar? Oi, Oi, gente. Lore. Tudo bem? Bem, e você? Tudo bem. Tudo bem. Não, sobre a medicina chinesa, assim, ela faz alguns diagnósticos das pessoas com base em muitos sinais e sintomas que elas apresentam durante a vida. Então, essa coisa de reter o líquido é muito frequente, sim. Esses inchaços, esses edemas, inclusive são pessoas que elas têm muita probabilidade de formação de nódulos. São pessoas que têm nódulos na mama, nódulo no fígado, né? E muito edema também no corpo. E Cistos, elas né? têm dificuldade em drenar isso. Mas normalmente está associado também a problemas emocionais, além dos físicos, relacionados a medo, relacionado a excesso de preocupação, né? Porque excesso de preocupação, uma vida muito agitada, ela faz com que o nosso baço pâncreas, que é responsável ali pela distribuição, né, de todo o alimento e também do líquido no nosso corpo, da energia também, ele acaba ficando deficitário e acaba não levando para o corpo todo, não começa a não distribuir pelo corpo o que deveria ser distribuído e acaba se acumulando em algumas regiões e apresentando alguns sintomas. Então, o excesso de saliva também pode estar pronto nisso. Excesso de fogo no coração também, a pessoa muito ansiosa, muito agitada, ela também tem essa secura, que é a secura da boca. Também são as duas coisas. Assim, tanto é o estresse, né? O O estresse está estresse, relacionado. isso. Sobre essa É, colina é. havia uma grande serra. É. Enfim, Tá bom. obrigada, Cris. E Imagina. é interessante como a gente tem visões diferentes, né? Medicina chinesa, com mais de 5.000 anos de história, mas que traz toda uma questão de equilíbrio do corpo, né? E às vezes são caminhos diferentes para a gente tentar uma cura, que às vezes na medicina ocidental a gente não acha, que às vezes na medicina chinesa vai trazer um acréscimo, né? E graças a Deus, século XXI, a gente pode falar dessas bruxarias e ninguém vai ser queimado. Isso é muito Sem bom. preconceitos, coração aberto, com muita integrando todas as histórias, né, Cris, Paula, né? São tantas, a gente Isso. não olha mais para uma coisa em específico, a gente olha por todo o conjunto, né? A gente trata a pessoa em todos os seus aspectos, né, de uma forma holística, né? E aí que a gente consegue resolver aí é que a gente consegue ter um efeito muito mais produtivo, né? Um efeito que realmente vai ser benéfico para a pessoa. E como cliente, por exemplo, da constelação familiar, o que que eu acho muito bacana? Então, eu sou cliente da psicanálise, temos uma psicanalista aqui, doutora Renata Sobrosa. Se você Maravilhosa. quiser abrir o É, curativo, gente, o microfone, olha, nem bebi hoje. E aí, o que que eu achei muito legal da constelação familiar? Às vezes ele ajuda a trazer um sentimento que eu não sabia que existia numa situação relacionado a algum participante ali que interpreta alguém da minha vida. E aí eu vou e trato isso na análise também. Então, às vezes é um insight rápido, aquilo que você falou, é uma coisa pontual que você fala assim, olha, eu não tinha parado para pensar nisso. E aí você ganha e muito a- tempo. é, Não é, sim. Renata? E Você quer até falar para um pouquinho? crescimento, né? Deixa a Renata. Sim, sim. Obrigada, Paula. Boa noite. Boa noite. É isso que a Paula falou, né? A constelação ela entra no lugar da gente ter um insight, é rápido, você identifica ali todos esses passos que o Jefferson falou, mas a psicanálise ela é uma excelente ferramenta para a gente desvendar a nossa história, né? E tudo aquilo que a gente é difícil da gente olhar, nós temos um mecanismo de defesa que é recalcar. Então a gente vai guardando, né, no inconsciente muitas coisinhas que a gente não consegue resolver. E diferente do que a gente pode imaginar, esse inconsciente ele não é
um baú de conteúdos recalcados, mas muito pelo contrário, ele é um baú de respostas para a nossa vida. Então, se a gente souber fazer, né, a identificação com o Gerson, isso, baguncei aqui, identificar através da constelação, mas ter, né, essa consciência de olhar para a nossa história, nós estamos aí com o caminho aberto para escrever, né, em páginas em brancos e estar livre de traumas, crenças limitantes, como vocês colocaram muito bem. Aliás, queria elogiar aqui, foi excelente a apresentação de vocês três, de verdade. Parabéns, Ai, viu? Obrigado, Rê. obrigada. E A essas Renata crenças, também é quando uma o Jeff, excelente ela é uma psicanalista também, excelente para quem psicanalista. é super É. amorosa, para quem conhece, gente, não tem quem não se apaixone por ela, tá? Ela fala assim, a gente fica embalada, é muito bom. É um prazer ter você aqui com a gente, Rê. Obrigado. Prazer foi meu. Ai, que gracinha. Eu ia falar a importância também, você vê todos aqui que tiverem assim empresas, trabalhos, né, assim, o seu próprio negócio, você vê, não é só na vida pessoal, né, Jefferson, que você pode fazer a constelação e ajudar o rumo das empresas, para que você vejam as travas, né, que impedem você de crescimento, né? Thaís, você já fez uma, né, voltada para a sua empresa, eu fiz para a minha. Se não foi importante para você, Thaís, conta para gente. Sim, foi essencial, inclusive para saber que eu estou no caminho certo, né? Então, que a gente fica muito em dúvida do que a gente tem que fazer, a gente construiu não, ou ainda precisa construir. Então, eu gostei bastante para ter esse direcionamento, enxergar alguns pontos que precisam ser lapidados também. Obrigada, viu, Jeff, pela oportunidade, inclusive. Isso, e foi incrível, né? Porque às vezes a gente não está bem no trabalho, aí não dorme, né, Cris? Aí fica com É, bruxismo, quebra os dentes, ai, né, Cris? ai, Fica a pois pele é. feia, É, aí fica perturbado, fica de mau humor, briga com o chefe, briga com o funcionário e vira aquela bagunça, né? Aí a gente começa a colocar cada coisinha no seu lugar e as coisas andam de uma forma bem melhor. e como dormir é importante, né? O dormir é importante para tudo. Pessoa que não consegue dormir, ela também não produz saliva, ela não tem reparação dos órgãos, né? Os órgãos internos todos nós precisamos, né, dessa reparação, né? A gente fala o movimento de destoxificação é no sono. Então, né, Renata, como a gente precisa ter a mente tranquila também para dormir, né? Senão você não dorme, né? É isso É mesmo, isso. a Ô, Aí a vida fica Cris, importância, mais né, desse legal, briga equilíbrio. menos e o mundo fica melhor, né? Aí a gente usa o nosso tempo para fazer coisas boas, para namorar, né? Para se curtir e ter uma vida mais tranquila. Cris, deixa eu fazer Isso, uma pergunta. Desculpa, Jeff. Em diga. relação à menopausa, existe alguma diferença também de produção salivar? Sim, aí é hormonal, né? Toda mulher na menopausa tem uma diminuição, sim, salivar, bastante visível. Assim, assim, todos os exames de pessoas com menopausa que não têm reposição, elas têm uma diminuição da saliva, por conta da questão do estrógeno, né? Pode começar como um sintoma, por exemplo, síndrome climatérica, né? Então a mulher ela ainda menstrua, ela ainda tem os exames de sangue normais, mas ela começa a ter alguns sintomas. Então ela pode já ter uma diminuição do fluxo salivar, assim como ela tem diminuição da lubrificação Sim, geral, antes de ter sim, alteração. mas pode, porque tanto que para as pessoas, assim, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, uma pessoa, por exemplo, que quer engravidar, se ela tiver menos saliva, ela não engravida. Por quê? Porque os fluxos todos do organismo, eles estão relacionados. Eu tenho menos muco na boca, eu tenho menos mucina, que a gente fala aqui na boca, eu vou ter menos no intestino, e lógico que lá embaixo também, né? Então a pessoa não vai ter a lubrificação adequada para engravidar. A gente não é uma coisa assim, na boca, gente, se manifestam as outras questões do organismo. Você vai olhar ali e vai descobrir as outras coisas que você tem sem saber.
Temos aqui uma GO maravilhosa, doutora Érica Nerusa, que acabou de escrever que os sintomas começam antes das alterações hormonais dos exames. Então, faça o favor de abrir o seu microfone e falar. Olha, pode falar, doutora. Eu só vou falar, mas eu não vou mostrar minha carinha, porque eu estou prestes a entrar no trabalho de parto aqui, não vai rolar. Não precisamos Mas, da intimidade alheia, exatamente. mas, na verdade, durante a transição menopausal, se você estiver dentro da faixa que a gente considera que é fisiológica, a gente não dosa hormônios ovarianos. Não precisa. Então, acima de 45 anos, geralmente você já começa com sintomas dessa transição. Pode variar, pode ser como você cura bucal, vaginal, a pele muda, né, Paulinha, bastante também na transição menopausal. Muitas vezes as mulheres ficam só esperando os sintomas clássicos que o pessoal mais fala, que é fogacho, às vezes insônia, né? Mas existem outros sintomas e sinais, porque como o Jeff falou, é sistêmico, não é um local só, né? Então, é importante que as mulheres se atentem para isso, para procurar ajuda, porque a gente só tem 15% das mulheres em transição menopausal buscando auxílio. E é muito ruim, porque a expectativa de vida de uma mulher hoje é de 80 anos e 3 meses, e a gente precisa chegar lá com qualidade de vida, né? Muito obrigada, meu Posso amor. fazer uma pergunta também? Eu quero perguntar para a doutora Paula, e muito me interessa esses implantes. Você pode explicar só para a gente como funciona mais ou menos esses de estímulo de colágeno? Ah, achei que você fosse falar dos implantes hormonais. Não. Acho que eu não Você estou tá... precisando, Proibidos, né? mas o de Eles são colágeno me interessa proibidos. muito. E não é para um amigo, não é para o meu primo, é para mim mesmo. Não é para alguém que você viu no Instagram, né? Tá. Não. O colágeno é assim, conforme a gente vai envelhecendo, a gente tem só não uma perda de água, né, dessa hidratação, mas a gente tem uma perda da quantidade de colágeno que a gente produz e da qualidade desse colágeno. Então, existem formas artificiais da gente estimular esse colágeno. Então, todo procedimento que causa uma dorzinha, uma inflamação, que queima, estimula colágeno, mas a gente tem produtos injetáveis que estimulam especificamente o colágeno. Então, hoje eu falei bastante de preenchimento, mas o que mais estimula colágeno são substâncias que chamam bioestimuladores. Então, eles estimulam a vida da pele. E a principal substância é o ácido polilático. Tem um que é hidroxiapatita de cálcio, que é um concorrente, então são substâncias diferentes. Eles são injetados dentro da pele. Para quê? Para estimular a produção do seu colágeno. Então, é um estímulo que você tem para produzir o seu produto. A sua fábrica vai ser ativada. Então, eles trazem pouco volume e mais estímulo de colágeno. Então, para que que serve? Para quem perdeu elasticidade, para quem perdeu aquele brilho na pele, para quem perdeu sustentação. Então, é uma forma de você dar um volume muito discreto, mas você melhora muito a espessura final da pele. Então, é uma pele, ó, que você puxa, ela não vem. É óbvio que tem estimulador de colágeno aqui, né, gente? Esse rostinho dá para comprar um carro zero. Mas tudo bem. E o preenchedor que eu mostrei sobre a volumização, a harmonização facial, conforme ele vai sendo digerido, ele também estimula colágeno, mas não é o principal efeito dele. O principal efeito dele é volume. Para estimular colágeno mesmo são as outras duas substâncias que eu falei. E rápido, quanto tempo que leva para começar a fazer efeito assim? Você aplicou, aí você fica lá quietinho A partir de um e mês você começa a ver efeito, mas o estímulo de colágeno mesmo, a fabricação do teu corpo de colágeno novo é 2 meses que a gente começa a ver. E em geral precisa de mais de uma sessão. Quanto mais envelhecido a pessoa está ficando, né? Quanto mais o RG vai avançando, mais sessões a gente precisa. Então, no mínimo 2. né? E aí ele dura Você por fala para o quanto seu tempo? amigo que precisa de pelo menos umas 2 sessões, tá? É, É... tadinho. Se você faz o tratamento de 2 a 3 sessões, pode durar de 2 a 5 anos o efeito. Ah, então Se você incrível, tem né? hábitos de vida saudáveis, Olha, se você não tem grandes variações de peso, né? Então, se você fez e você perdeu 20 quilos, você pode ter estimulado o colágeno, mas a sustentação é óbvio que não vai ser a mesma.
Se você não fuma, se você não exagera na bebida alcoólica, o açúcar também é super inflamatório, então às vezes tem gente que está uma fase sem comer açúcar e de repente chuta o balde, isso pode também atrapalhar. Mais Uhum. 2 a 5 anos. Nossa, excelente. Tá bom. Muito bom, obrigado. Quero fazer. Já pode marcar meu horário. Vamos entrar na fila aí, hein, Rê? Ó. A Erika perguntou aqui, em termos de resultado, o que que é melhor, né? Laser ou bioestimulador? Eles são complementares, Erika, porque o laser normalmente ele tem um estímulo mais superficial. Então ele vai melhorar a textura da pele. É óbvio que existem várias tecnologias, mas ele melhora muito a superfície da pele, a qualidade da pele, o viço visível, aquele brilho. O que estimula mais profundamente não é nem laser, é o ultrassom. O ultrassom ele trata até o músculo. Ele trata músculo, trata gordura e trata pele. Mas ele não estimula a sua fábrica da mesma forma como o injetável. Então, no mundo ideal, para quem não tem contenção de custos, se puder fazer primeiro o ultrassom e depois fazer o injetável, seria o ideal. Porque com o ultrassom você já reposiciona os tecidos, porque ele ajuda a dar uma levantada, melhora o contorno, e aí você faz o volume nos lugares certos. Então você acaba até fazendo menos sessões do bioestimulador se você faz o ultrassom antes. Excelente. Fazendo a poupança, A tá? gente vai Fazendo a entrar poupança. num consórcio. Temos um colega de consórcio para indicar se alguém precisar, Vamos aliás, tá? fazer o consórcio da beleza, ó. Que existe, que existe. É, é. Então é muito bom, Uhum. pessoal. Então a gente mais alguma coisa, mais uma mensagem, Paula, Cris, os nossos convidados maravilhosos. Eu quero agradecer a participação de todo mundo. Eu acho muito bacana porque cada um vai trazer um ponto de vista e cada um vai trazer aquilo que chamou mais atenção na apresentação, né? É claro que tudo é uma forma de chamar atenção, de ficar uma coisa mais lúdica, mais divertida, mas a gente agradece muito a participação de todo mundo. Muito obrigada. E agradeço a todos É, também. então, Agradeço muito a doutora a- Cristiane pela iniciativa de ter criado esse movimento, né, de ter esse coração tão bom, né, de nos incluir nas suas ideias e olhar para todo esse movimento com tanto carinho. E pessoal, olha o obrigado que a Érica pela escreveu, presença. gente. Só um pouquinho, olha. A Érica colocou assim: sobre a parte odontológica, houve aumento na incidência de bruxismo nas gerações atuais pelo uso da mídia virtual. Então, o que eu percebi, né? Eu sou formada já há 34 anos. Eu percebo que é a questão do estresse, gente. Muitas questões assim, você antes não tinha celular. Antes do celular, gente, as pessoas tinham menos bruxismo, vocês acreditam? Tinham. E eu faço teste de estresse na minha primeira consulta, e o que eu percebo, toda vez que eu meço lá o estresse, que toda vez que você tem questões de autocobrança grandes, a pessoa tem bruxismo. Eu vejo isso em todos os pacientes que têm lá nas perguntas do estresse uma autocobrança muito grande. Então, assim, eu acho que são muitos, como é que eu posso dizer? Muitas solicitações, né? O nosso mundo moderno, né? Ele acabou trazendo isso. Ninguém para mais, vocês já viram? Antes a pessoa só tinha o telefone fixo, ninguém achava ela tirava férias, ela desligava da tomada, ela saía do trabalho, ela desligava. Agora todo mundo te acha e essa autocobrança de você dar conta de tudo, né? Então, isso aumentou demais a questão do bruxismo que vocês colocam aqui, né? Que vocês colocaram. Isso. É, olha, Obrigado a eu fui todos. responder.
Eu queria agradecer, né, todos vocês, a presença de vocês todos aqui conosco, né, no nosso evento. Assim, é muito gostoso estar com vocês aqui falando, né, sobre é um Halloween, assim, como é que fala? Foi um motivo para que a gente pudesse se encontrar, né, falar sobre questões, para esclarecer dúvidas, né, e a gente fica muito contente de contar com a presença de vocês, não é? Muito bom. E obrigado e até uma próxima, né, doutora Cris? Até uma próxima. Uma próxima, Isso. Paula, e todo Muito mundo. obrigada. Boa Beijo, noite e gente. bom Obrigada. Halloween. Boa noite. Bom Halloween. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau, até.